Bom dia! Hoje eu quero ler com você o livro de Jó, o capítulo 5 e o versículo 8 e 9. Certamente eu procuraria Deus e entregaria a Ele a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. Até aqui. Toda vez que eu leio uma passagem no livro de Jó, eu vejo o quanto Deus faz sempre mais do que pensamos. Quantos planos do Senhor eles são maiores e melhores do que os nossos. Porque Jó era um homem bem-sucedido, mas ele perdeu tudo. Ele perdeu seus bens, seus amigos, sua família, sua esposa. Ele ficou doente, ele perdeu a sua saúde. E enquanto todos, a sua própria esposa falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó, ele permaneceu fiel, porque ele confiava no Deus, que era o Deus da vida dele. Quando ele recebe a visita dos seus amigos, os seus amigos, eles julgam a Jó, e eles fazem, com que Jó reconheça que ele errou, mas Jó permanece fiel ao Senhor. E Deus, ele sempre faz mais do que a gente imagina quando a gente confia nele, quando a gente questiona, quando a gente luta, quando a gente pede explicações. Muitas vezes Deus permanece em silêncio, porque Ele quer que a gente confie nele. Quando a gente ora por uma causa, nossa, individual, eu tenho as minhas, você tem as suas. Quando a gente ora ao Senhor e coloca diante dele, Deus quer que a gente confie que Ele faça. E muitas vezes a gente quer fazer pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias forças. E Jó, ele nos ensina a confiar. Por quê? Porque ele entregou tudo a Deus. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a confiança no Senhor. E a partir do momento que ele para de questionar, pedir explicações e confia plenamente, Deus restaura tudo em dobro. Deus dá uma nova família, Deus dá bens em dobro, Deus dá saúde, vida longa, porque ele vive até 140 anos, mas Deus restaura no tempo dele. Deus devolve da forma dele. Jó, ele perde 10 filhos e Deus lhe dá de novo 10 filhos e um lar abençoado e um lar de paz. Então, quando eu olho para a história de Jó, Deus fala muito ao meu coração, porque é uma história de fé e confiança, e que nós possamos aprender com Jó. Tudo aquilo que Deus tira da nossa vida, que a gente tenha o entendimento que foi permissão de Deus, é porque Ele vai nos dar algo maior e melhor. Tudo aquilo que Deus faz e muitas vezes a gente fica pedindo explicação, querendo entender de toda forma, muitas vezes Deus quer que a gente apenas confie nele. Quando Ele está em silêncio, Ele também está agindo. E no tempo certo Ele vai fazer. Então, não ore ao Senhor e coloque uma causa diante dEle e fique tentando resolver ou fique pedindo explicações. Quando você ora, coloca diante de Deus e confia nele, deixa Deus agir. Porque o Deus que agiu aqui na vida de Jó, mesmo ele sendo, instigado e questionado e insultado, ele permaneceu fiel. Então, se você coloca algo diante de Deus, fique atento aos sinais, mas confia no Senhor. Creia que Ele vai fazer na sua vida como Ele fez na vida de Jó. Porque os planos de Deus, eu vou repetir, já falei, agora no início, mas eu vou repetir isso, porque é algo que eu carrego para minha vida e é algo que eu sempre falo, sempre sai da minha boca. Os planos de Deus são muito maiores e melhores do que os nossos. Se algo não está bom,
é porque Deus vai fazer mais tarde, Deus vai fazer maior e melhor. Então se apegue nessa palavra e não perca a sua fé, deixa Deus agir na sua vida. Deus restaurou tudo na vida de Jó e Ele também faz isso na nossa vida. Eu sou testemunho disso também. Muitas coisas que eu achei que eu havia perdido, Deus restaurou. Restaurou de forma maior e melhor, porque os planos dele são muito maiores do que pensamos. Então, na minha vida, desde que eu me entendo, digamos assim, mas antes até de eu me entender por gente, eu sei que desde o dia que eu nasci do ventre da minha mãe, eu sou um testemunho de muitas coisas. E eu tenho vivido muitos testemunhos, muitas bênçãos de Deus na minha vida. Eu tenho visto Deus em cada detalhe. E a história de Jó, ela me inspira e ela alcança o meu coração toda vez que eu leio. Porque Jó, ele permaneceu fiel ao Senhor. E a gente precisa permanecer fiel ao Senhor sempre. A gente pode perder tudo que é externo, mas a gente não pode perder a nossa fé e a nossa confiança e a nossa integridade e a nossa identidade e a nossa essência. A gente não pode perder, porque é através do interno que Deus vai fazer o externo. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigada pelos teus ensinamentos, pela tua palavra. Hoje, logo que eu li mais uma vez uma parte da história de Jó, o Senhor falou com o meu coração. Os teus planos, eles são maiores do que pensamos, maiores do que imaginamos. E eu quero, Senhor, ser como Jó e confiar em Ti. E não perder, Deus, a minha confiança, a minha fé, nada da minha essência. Mas eu quero depender somente do Senhor. Que essa palavra, ela tenha alcançado a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor venha sustentar a vida dela, que o Senhor venha trazer a ela, Pai, a convicção, através dessa palavra, Deus, de que o Senhor fará muito mais do que ela pensa ou imagina, porque os teus planos são maiores e melhores, Pai. Eu coloco diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que eu planejei para acontecer nesse ano. Mas eu sei, Deus, eu sei que eu posso ter planejado, colocado no papel muitas coisas, mas os teus planos, eles são maiores. Por isso eu consagro a Ti tudo aquilo que o meu coração deseja e necessita. E eu peço e oro também, Senhor, que a Tua bênção se estenda à vida de cada uma dessas pessoas que está me ouvindo. Eu tenho certeza que cada uma delas também tem sonhos, desejos e planos para esse ano. E que o Senhor venha agir, Senhor, conforme a Tua vontade. Que o Senhor não nos permita, Pai, desviar do Teu caminho, perder a nossa fé. Perder, Senhor, a nossa integridade, a nossa essência. Mas que nós venhamos fortalecer a nossa confiança em Ti, através da Tua palavra. E eu creio que mesmo, Senhor, que haja perdas no caminho, o Senhor irá restaurar, como fez na vida de Jó. Mesmo que não haja, Senhor, tudo aquilo que foi pedido, eu creio que o Senhor está agindo no silêncio e o Senhor entregará muito mais. Por isso, Deus, nos ensina a caminhar contigo, a estar atenta aos teus sinais e à tua palavra. E saber, Deus, que Tu és o Deus na nossa vida. Muito obrigada por tudo. Eu entrego diante de Ti a minha família, o meu lar, todas as coisas, os meus negócios, meus sonhos, meus planos. Estende a Tua bênção à vida dessa pessoa que está nessa manhã comigo, me ouvindo. Que tudo aquilo que ela necessita, o Senhor venha receber no céu a oração dela nessa manhã. E fazer, Senhor, aquilo que é da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.